volto. Tá bom. Letícia, ajuda ela, Tá, tá? vou Pra ela lá não se pensar. furar com esse garfo. Deus me livre. Sou Michele Pessoa. Ô, Arthur Santana, tu tá aqui também? Tava falando com ele aqui. Com o Patrício? A mulher tá passando o garfo no olho. É uma arma. É isso aí mesmo? Você sabe que a gente convidou o Patrício porque ele é um estudioso dessa cultura maravilhosa, é um historiador e vai poder falar um pouquinho pra gente sobre o frevo. Como eu falei, o Brasil é tão grande, né? A gente tem várias culturas dentro do mesmo país e a gente não conhece muitas dessas culturas. O frevo, ele surgiu, os primeiros registros de frevo, eles são a partir do final do século XIX. Mas em 1904 já surgiam nos jornais chamados pequenos, porque eram chamados pequenos porque eram folhetos de cordel que os viajantes levavam de cidade em cidade e aí divulgavam as notícias. Então surgiu uma notícia que havia tido uma briga entre duas facções já naquele tempo, que eram oriundas do frevo. Na verdade, isso realmente era uma briga entre as fanfarras, só que a polícia da época chegava e eles fingiam que estavam dançando com os capoeiristas. Aí é a origem do frevo. Sério? Foi assim? E antes Era disso, porrada? antes disso tinha uma festa chamada Outed que os portugueses trouxeram, que era uma festa feita com bexigas cheias de água, e as pessoas começavam a jogar as bexigas umas nas outras para que estourassem. Só que com o passar do tempo, aquele jeitinho nosso brasileiro, eles foram colocando urina dentro das bexigas, fezes, e muita gente que tinha desafeto colocava até ácido. Credo! Então muita gente morria durante essa festa. Credo! Daí Patrício? a origem do frevo. Meu Deus, essa parte dark eu não sabia. Eu tenho duas dúvidas. Já pode fazer as perguntas. Primeira, eu vim de Rei Azteca na minha fantasia e a Divina falou assim, você tá mais pra Rei Momo. Você acha que eu tô mais pra Rei Azteca ou Rei Momo? Você tá pra Rei Azteca, sim. Aê! Se o professor de história falou isso, Claro. meu filho, acabou. E a segunda dúvida, da onde que vem a história da sombrinha, que é tão elegante e tão bacana? É, do frevo, Que né? hora que ela entra na cultura do frevo? Que boa pergunta. A palavra frevo, na verdade, vem de fervo, que é de ferver. Só que o nordestino, ele troca muito as sílabas, né? Para o Paraíba tá aqui, ele sabe muito disso, ao invés de falar ferver, ele fala frever. E acabou ficando. Então essa garotada que acha que lacra, hoje em dia eu vou para o fervo. Não, já era bem antigo, vou para o frevo. Então acabou. E aí em 1904 é o primeiro registro nos jornais da palavra frevo, que na verdade era fervo. Porque quando você vai num espaço, Sara, você tem que se aliar à comunicação daquele espaço. O cordel, por exemplo, tem muitos cordéis hoje. Eu sou membro do projeto de literatura de cordel da Universidade Estadual de Londrina. Um abraço pessoal, o pessoal da Rádio El também, está assistindo a gente. Hoje, muitos cordéis são grafados casa com Z, porque é como eles ouviam. Então, como não havia o lápis, a caneta, as notícias eram dadas por xilogravura, então as crianças achavam aquilo bonito, não tinha alfabetização, ouviam e passavam para o papel. Exatamente. Voltando à sua pergunta, volta lá atrás na questão das roupas coloridas e justas e as sombrinhas. Se você perceber bem, são cores diferentes, não são sempre as mesmas cores. Isso era para diversificar as gangues que iam brigar nesse embate entre os frevistas. Nossa, era E aí, Eu achei que fosse da paz. eu também achei. Hoje em dia é. hoje em dia, e como era muito característico, eles pegavam o que tivesse na frente. Pau, madeira, e como o sol era muito escaldante, existiam muitas sombrinhas. Então eles pegavam as sombrinhas para agredir o oponente com o que tivesse na frente. E deixa eu perguntar uma coisa, professor. A formação do instrumental, que a gente sempre vê, sempre tem um pandeiro, tem um violão. Quais os outros instrumentos que fazem parte do frevo? O frevo tem muito instrumento de sopro, ele tem muito instrumento de bumbo, surdo, ele tem vários instrumentos. O primeiro frevo que surgiu, o frevo ele tem 3 modelos. O primeiro frevo é o frevo vassourinha, que é aquela musiquinha inconfundível que a gente... Esse é o primeiro que surgiu. Depois tem o frevo dito comum e o frevo coqueiro. Certo. O frevo coqueiro surgiu porque uma banda queria tocar mais alto que a outra.
E por que coqueiro? Porque os coqueiros das praias do Recife são muito altos. Então, como eles formavam normalmente nas praias de Boa Viagem, eles queriam tocar um mais alto que o outro. E ficou o frevo coqueiro. Que legal, gente. Olha só como que é. Tudo isso é cultura. Ah, Mariana, obrigada. Gente, carnaval é assim! E hoje a gente está conhecendo o frevo um pouquinho mais. Dá um espaço no frevo, depois conheça, pelo amor de Deus. A pessoa com um negócio com o GC. Eu tô com no meu celular aqui O quê? um cara chamado Eduardo Ferreira, que toca no grupo Nova Vibe, tocava no Firula, pedindo para mandar um abraço pro Mestre Paraíba. O senhor lembra dele? Sabe quem eu tô falando? Chama Eduardo Ferreira, tocava no Firula. Falou que acho que fez aula com seu filho. Coloca, dá o microfone lá pra ele falar, porque senão ele não... Aí, fala aí. Você conheceu? Conhecia, a gente tinha a escola de música na Sergipe. Dava aula lá, então o Grupo Firula foi um dos grupos que eu comecei a fundar ele. Que legal. Tinha o MPB Samba, Grupo Facinho, Quarteto do Samba, tudo nós que formamos, eu e meu irmão, né? E nós dois tinha a escola de música. Que legal. Então daí... Que prazer ter vocês aqui, viu? Uma honra Nós pra estamos aí. gente. É uma honra pra gente. É, Sempre aparece, a professor pessoa- sempre tem isso. Muitos vêm, professor Paraíba, o senhor tá aí. Lembrar dos alunos é mais difícil, porque é tanta gente, mas o aluno levar do professor é mais fácil. Né? Com certeza. E a cara da gente é... Gente, enquanto a gente vai terminando de ver como que ficou a maquiagem, a gente já volta pra continuar